Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Pues hoy te traigo a la grandísima Socorro de Assis. Socorro nos hablará un poco sobre la literatura y la sociedad de la era revolucionaria. Y además, Socorro nos contará ahora un poquito quién es Socorro de Assis. La entrevista será dada en portugués, ya sabes, pero voy a poner las leyendas y entonces no tienes que preocuparte, ¿ok? Pois muito obrigada, Socorro, por estar aqui com a gente. É um prazer enorme poder me empapar de todo o conhecimento que tu pode trazer com o Becoming Lenormand. Te peço, por favor, que tu fale um pouco de ti, a tua carreira, tua história. Sim, eu sou professora de literatura e eu tenho um doutorado em teoria da literatura. Desenvolvi uma pesquisa sobre poesia e política, especialmente sobre a obra do poeta Ferreira Goulart, e muito mais especialmente ainda sobre o seu poema Sujo. Então, desde então eu tenho ministrado oficinas de criação literária e dando sempre suporte teórico aos alunos que precisam escrever narrativas longas. Isso é bem interessante, porque eu venho comentando no canal e estimulando muitas pessoas que assistem a também buscarem assuntos para criarem, né, suas histórias ou até biografias de outras pessoas, né, dar voz a quem não tem, né? Então, eu acho que é sempre muito importante quando a gente tem alguém que possa nos orientar, que tenha um conhecimento e um peso científico, porque é pesado esse conhecimento que tu tens, né? Tipo, tu tem doutorados, tu tem pós-doutorados, então a Socorro é uma pessoa que ela realmente ela entrou de cabeça no mundo da literatura e é uma pessoa com cacife para poder estar aqui falando com a gente, o que eu sou muito agradecida. Vamos começar então. A primeira pergunta, né, para começar, Socorro, seria como o ambiente social e político da Revolução Francesa moldou a literatura da época? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que há uma questão muito importante a esclarecer, né? Porque o ambiente ele não molda a literatura, né? Por mais que ele sofra refrações, influências, eu acho que o ambiente social ele pode influenciar, né? Mas ele também sofre as influências da obra de arte, ele sofre as influências da literatura. E no contexto da Revolução Francesa e de muitas outras histórias, a gente diria que os artistas eles sempre manifestam em suas obras traços do ambiente e do momento em que vivem ou viveram. Então, a gente acha que a dinâmica de influenciar e ser influenciado serve tanto para o artista, aquele que cria, quanto para a sociedade em que aquele artista vive, tanto quanto para a sociedade daquele período, daquele momento. Eu fico pensando agora, te escutando, no caso da Mademoiselle Lenormand, né? Ela escreveu, olha, pelo menos uns 14 livros, né? E eu consigo entender o que tu está dizendo, porque os livros que ela escreveu são livros do que ela viveu na época, né? Ela poderia se autopromover com eles, mas ela estava utilizando histórias e personagens que ela tinha convívio da época, então essa influência estava dentro do que ela estava escrevendo. Mesmo sendo marketing, né? Muitas pessoas afirmam que os livros eram muito mais como autopromoção do que qualquer outra coisa, mas existe sim uma influência do período ao qual ela estava trabalhando, né? No período pós-Revolução Francesa, no caso, a gente consegue observar uma ascensão do romantismo, um movimento que rompe com o racionalismo do iluminismo que veio com a Revolução Francesa, né? Com a Bastilha e tudo isso, né?
Podemos dizer então que essa mudança literária, ela foi uma resposta ao trauma coletivo que foi vivido pela Europa nessa época? De certo modo, sim, porque até então, até a época da Revolução, até o final do século XVIII, vamos dizer assim, a Igreja tinha um poder, né, sobre a arte, inclusive. Né? A gente imagina que a arte tenha sido sempre uma manifestação do espírito livre, mas nem sempre foi assim. Se a gente pensar em artistas como Leonardo da Vinci, como o próprio Victor Hugo, né, o poeta e escritor francês, eles não estiveram o tempo todo livres. Né? Quando as amarras não eram ostensivas, deliberadas, né, de quem tinha poder, tanto de monarcas, de governos, da própria igreja, elas eram amarras do próprio sujeito, né, que não conseguia agir como um ser livre em sua criação. É claro que esses artistas mesmo que nós mencionamos, eles foram protagonistas, né, na forma de se emanciparem, de se liberarem das sanções e das recomendações da Igreja Católica, especialmente, e também do poder instituído. Mas a gente pode imaginar que a arte nem sempre foi um gesto de liberdade, embora deva ser, porque toda a arte, a gente compreende isto hoje, ela é uma manifestação do espírito livre e ela é uma contravenção. Se a arte é uma convenção, ela não é arte. Ela é alguma outra coisa, mas não arte. A arte é em si, do seu natural, uma contravenção. Portanto, ela nunca vai acompanhar uma recomendação, ela nunca vai acompanhar uma lei, ela nunca vai obedecer. Ela vai ser sempre um gesto de irreverência, de revolução, de autonomia. E sobre a questão da burguesia, nesse caso, a ascensão da burguesia, o declínio do absolutismo, tu acha que impactaram diretamente a forma como os escritores passaram a retratar a sociedade? Ou tem mais uma questão aí, no caso política, tem envolvimento econômico, social, ou era religioso e político, né? No caso da burguesia, o declínio, tipo, né? Pessoas com melhores condições financeiras tinham mais voz? Sempre foi assim, né? Pessoas com melhores condições financeiras sempre tiveram mais voz. Mas, para traduzir assim, né, grosso modo a coisa. Mas a burguesia, ela ascende do ponto de vista político, né? Então ela passa a agir coletivamente, mas ela também tinha seus interesses, né? Ela também resguardava ali as suas vontades, os seus desejos, o seu desejo de poder, especialmente. Mas é claro que ela contribuiu e muito para a Revolução Francesa, para aquilo que a gente vai chamar depois de liberdade das subjetividades, ou seja, a partir dali, os artistas, as pessoas, os intelectuais passaram a contar, a narrar-se a si mesmos, né? A contar as suas próprias histórias. Vide Lenormand. Vide Lenormand, exatamente. Então, se havia muita arte reprimida, muitos grupos sociais reprimidos, eles puderam se emancipar com o advento do romantismo. O romantismo, a palavra em si já traduz isso. Né? Romantismo é uma palavra que vem de romance, de romanço, no latim, né? Que significa história do povo. Tá? Ou seja, essas histórias que começam a ser contadas a partir do final do século XVIII, começo do século XIX, elas são inspiradas pela expansão do próprio domínio, né, dos romanos. Os soldados, quando dominavam, né, Roma, quando dominava, ela impunha o seu idioma, ela impunha o seu jeito de relação. E nem todo mundo sabe, e nem todo o povo dominado sabia manipular adequadamente o latim. Então, é dessa adaptação dos povos dominados, é do idioma falado por soldados, por pessoas do povo, que vai surgir a necessidade de narrar-se a si mesmo, de contar as histórias do jeito que se sabe, com a língua que se dispõe, né? A partir dos desejos,
dos sujeitos. Então, Que o narrativa romantismo, eu quero, que narrativa né? eu quero e criar posso para contar, mim. e como eu vou contar isso, né? Do jeito que eu sei, com a força que eu tenho, do jeito, da forma com que eu possa manipular essa língua que me é chegada, mas eu vou contar a minha história, né? Então, é a partir daí que surge a ideia do romantismo, os sujeitos que passam a narrar-se as suas histórias, o romance, né? O jogo popular, a história do povo, começa a vir para as narrativas, que a partir de agora serão pouco recomendadas, né? Até então, se a igreja tinha o poder de influenciar e de determinar as histórias que seriam e que eram contadas, ela vai perder muito desse poder com o advento do romantismo, porque as pessoas passam a contar a partir das suas subjetividades, né? Do seu próprio estar no mundo. Ah, claro, se perde o controle e cada um vai narrar o que sentir que é conveniente narrar. Sim, é aí que surge então o romance, né? Porque até aí a gente conhecia os romances como as histórias de cavalaria, as novelas de bons costumes, que eram contadas pelas classes palacianas, pelos povos mais abastados. Então, eram romances artificiais. Ele só passa a ser natural, história do povo, romance na concepção daquilo que a gente tem hoje, a partir do advento do romantismo. Interessante. No caso, quais são os traços mais marcantes, então, da literatura produzida nesse momento ao qual a gente está conversando, né? Como a ideia, né, inclusive do povo, e a gente levando para a miserabilidade social, né, tão presente na parte francesa pós-revolução, né, aparece em narrativas desse período. Onde é que tu enxerga isso? Sim, já ali pelo final daquilo que a gente chamou de período romântico, né? A poesia vai se insurgir, mas é uma poesia que ela vai estar muito conectada, politicamente muito conectada com a realidade das pessoas, né? Com a realidade do mundo. Então a poesia ela vai ganhar uma força muito grande, ela passa a ser lida nas horas das refeições, à hora de dormir, ao mesmo tempo em que o romance é um advento. A poesia que surge nesse período, né, no entre romantismo e realismo, ela é muito mística. Por quê? Porque ela dá conta dos anseios mais íntimos das pessoas. E por que isso? Porque as pessoas tinham muita necessidade de serem elas mesmas, né? De manifestar os seus anseios, as suas formas de transcendência. Essas formas de transcendência nem sempre foram as mais convencionais, nem sempre se deram através das cantigas, as tão famosas cantigas, né? De amigo, de maldizer, as cantigas de escárnio. Elas se traduziram como novas formas de dizer o mundo. Então, por Isso teve exemplo, muito na Revolução, né? teve A muito na Sairá, Revolução. Sairá, Sairá, todas as canções de Revolução Francesa, Sim, não né? eram mais as cantigas de gesta, né? Eram as canções do povo, né? O povo queria interagir Ah, com a sociedade. Então, quem se coloca primeiro? O sujeito, efetivamente o sujeito particular, para depois o sujeito coletivo tomar espaço. No período da Revolução, por exemplo, ou pós-Revolução, a gente vai ter muita poesia chamada de mística, e que a Igreja Católica logo tratou de conceituar como satanista, porque tudo aquilo que era manifestação do espírito, que não estava advogado pela Igreja Católica, foi chamado de satanista. Certamente, Lenormand passou, né, por esse juízo, né? é muito provável. Embora a cartomancia, a adivinhação, o culto ao espírito, aos mortos, sempre tenham marcado presença nos romances românticos, nos romances realistas, etc. Eu vou falar agora, vamos tratar um pouquinho além, né, em matéria de anos, né? Vou colocar o Vitor Hugo agora nessa conversa, né? Eu sei que ele, né, criando, né, desenvolvendo uma das grandes obras, né, o Les Misérables, que Sim. fala sobre, né, a época ao qual a Lenormand também viveu, né? Claro, ele
é considerado um dos grandes nomes da literatura, né, desse período, né? Então, no caso do Les Miserables, ele não apenas cria, né, uma trama emocionante, né, que impacta e onde vários personagens, não todos, têm um protagonismo, né? Mas ele é um documento social, né? Então, como é que ele utiliza a ficção para expor as injustiças da França no século XIX? Sim, nesse período eu acho que o Victor Hugo é um expoente importante, né? Ele é um cara que nasce ali em 1802, salvo engano, 1804. Então a Revolução estava ali, tinha acabado de. Mas a França sempre viveu em revolução. Né? Então, ele, ao mesmo tempo em que se dava ao final da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, o mundo já se preparava para viver a Revolução de 1848. Então, Hugo viveu todo esse período de glorificação ao Napoleão Bonaparte, mas ele vivia contraditoriamente um período também de ebulição revolucionária. Né? Ele é filho de um general que serve a Bonaparte, mas ele também é filho de mãe católica, e uma mãe católica rebelde, consciente. Né? Estamos falando de um catolicismo francês do século XVIII, XIX e XX, né? Que é um catolicismo importante para abrir caminhos na Europa e para provocar consciências. Então, o Victor Hugo é esse sujeito que vai condensar, né? Que vai sintetizar de alguma forma, em seu romance Os Miseráveis, a história das revoltas, né, dos cidadãos em relação à sua pátria. Então, vem um Victor Hugo aí que queria justiça para os pobres, vem um Victor Hugo engajado politicamente, que censurava o modo de saída política da França. Não é? Tem um Hugo aí que previa uma emancipação das mulheres e dos homens. Uau! Então, a gente pensa que o acontecimento, por exemplo, da literatura de pauta de gênero feminino, ela é um acontecimento de hoje, mas já havia homens falando disso, já havia um Hugo completamente engajado, né, com uma literatura que de fato emancipasse as pessoas, que não fosse apenas dos homens, mas que ela fosse das pessoas. Então, quando o Hugo cria, por exemplo, uma Cosette que se vê obrigada a se prostituir, né, e a dar a sua filha aos cuidados de uma família para ser cuidada, enquanto ela arranjava a forma de viver sozinha com a sua filha, ele quer dar voz a uma mulher, ele quer dar voz ao feminino na sociedade. Nossa, isso é muito interessante. Então, inclusive, a gente pode até pensar que havia espaço nesse momento, que Hugo, que era muito visionário, poderia pensar, por exemplo, na cartomancia, que era uma arte praticada não mais pelos profetas de Moisés, mas pelas mulheres, né, cuja sensibilidade apontava para os dons do espírito, a adivinhação, a cartomancia, a espiritualidade muito mais particular. Ela é uma espécie de coisa privativa do gênero feminino, porque os homens saíam para as batalhas, saíam para as ruas, e as mulheres pensavam e sentiam. Mas pensavam também nos caminhos, como os homens pensavam. Inclusive pensavam nos caminhos políticos que os homens haviam de tomar. Uma cartomancia como aquela praticada por Lenormand, ela compreendia o todo que a sociedade passava. Ela sabia o que era melhor para o Napoleão, ela sabia. Então, ela sabia o que se passava nos palácios, ela dava caminhos, ela apontava histórias, e não era uma cartomancia burra, ignorante, não, era cartomancia de uma certa emancipação, que já anunciava uma certa emancipação do feminino, da mulher. Além disso, se a gente seguir por esse caminho, era uma época ao qual as mulheres, para elas conseguirem sobreviver, muitas vezes elas tinham que virar amantes de homens com dinheiro, né? Era tipo os sugar babies da época. E no caso da Lenormand, ela disse não, ela se apaixonou, né, por Jacques René Hébert, foi o único amor da vida dela, mas não quero me casar porque eu sei que isso vai dar problema para mim. Ela sempre sabia isso muito claro, porque tinha um preço. E acho que a emancipação dela foi, não, eu vou lutar pelo meu trabalho,
eu vou correr atrás, independente dele ser legalizado ou não, mas esse é o meu dom, esse é a minha ferramenta para eu conseguir sobreviver sem estar dependendo de um homem que comande a minha vida, que pague o meu sustento, que pague a minha comida, mas que ao mesmo tempo controle a minha vida, Sim. né? Sim, a cartomancia é um advento muito interessante, porque a Igreja Católica, né, quando ela perde o poder de Estado, né, o Estado passa a manter a Igreja Católica, ela também, o Estado passa a controlar o crescimento da Igreja Católica. Por exemplo, os meninos não entravam mais nos monastérios, nos seminários, para formação. Isso fez com que a igreja se restringisse muito em número, né, e em ação nesse período. Mas ela passou a ser um agente do Estado, porque afinal de contas o Estado a mantinha. Então tudo que não fosse recomendado pelo Estado e advogado pela própria igreja, ela taxava de inadequado, de satânico, porque o caráter de tal prática não é um caráter digno, não é decente. Mas e o que era a igreja, né? A igreja católica naquele período, a igreja que, vou dizer uma coisa assim, Que passou por mas é preciso, inquisições, que por passou por exemplo, inquisições, a igreja que né? julgava, que condenava, que não se manifestou frente ao guilhotinamento, a igreja que era Corretíssimo. ausente, omissa. Então, frente ao Deus que ela cria e que ela defendia, ela era, enfim, não era espiritualmente recomendada, mas ela achava que o protestantismo, por exemplo, tinha interesses econômicos que estavam à frente, né, da filosofia cristã protestante, da ética protestante. Né? Ela achava que, por exemplo, a cartomancia era coisa de gente que queria vender o seu dom espiritual em troca da vida, vamos dizer assim, economicamente sustentável. Então ela estava ali julgando e condenando todo mundo, enquanto ela mesma. Então a cartomancia perde muito espaço. Ainda hoje a gente sabe que a igreja é esse ente, né? Esse ente que nunca. Bom, não tem poder político de Estado, mas tem poder político. Ela interfere, ela julga, ela condena, ela está na vida das pessoas, na vida das sociedades. Sim. Não é? A igreja, de uma forma geral. Sim, sim. A instituição, A instituição, sim. exato. Falando da Mademoiselle, né? Ela viveu e atuou como cartomante, que a gente já sabe, né? Num dos períodos mais turbulentos da história da França, né? Como essa atmosfera de mudança e de incertezas pode ter influenciado o misticismo e a crença popular em práticas como o caso da vidência, da quiromancia, da cartomancia, da astrologia, que eram ferramentas que a Lenormand usava na época. Sim. A gente imagina que o romantismo, né, trouxe toda a liberdade, mas não trouxe. Né? Não trouxe. As pessoas ainda eram condenadas, ainda eram impedidas, restritas socialmente pelas suas atividades, né? Fossem elas quais fossem. Então, mas de alguma forma, a cartomancia, por exemplo, os cultos espirituais, as práticas espirituais, elas acabaram chegando, por exemplo, nos livros, nas histórias, nos romances. Isso foi, embora tenha chegado, pelo menos em todo o século, em quase todo o século XIX, tenha chegado com restrições, não é? Isso seria uma camuflagem? Uma camuflagem da Uhum. cartomancia, das espiritualidades que a igreja não recomendava, que o Estado condenava. Então, ela chega ali camuflada para poder Uhum. ser um acontecimento. Se a gente pensar hoje, essas práticas espirituais, elas ainda têm de sobreviver um tanto à margem da sociedade. Né? Correto. Terrível, né? Ainda mais a gente falando aqui do Brasil, por exemplo, né? A gente pode dar o exemplo das religiões afro-brasileiras, que acredito que está começando devagarinho uma certa transformação com relação a temas de preconceito, o ato de praticar religiões afro-brasileiras aqui no país. E olha que
a riqueza que tem o Brasil com relação à espiritualidade, à religiosidade, e mesmo assim existe ainda um preconceito, né, com certas práticas que não é como se não mudou muito, né? Sim. A gente está quase 200 anos, né, de diferença do que estava acontecendo com a Mademoiselle Lenormand, e aí a gente traz para agora que tu pensa, nossa, a gente está no século XXI. Uhum. Tu sente que mudou alguma coisa? Olha, mudou alguma coisa? Mudou sim, né? Passinhos de bebê. Mas a gente ainda vê, por exemplo, templos de culto africano, né, de candomblé, de serem depredados, as pessoas serem assassinadas, né, Correto. serem reprimidas nos dias atuais. Então, é um país que, embora se diga, né, múltiplo, como é que a gente se diz, eclético do ponto de vista da espiritualidade, a gente ainda sabe que existe uma prerrogativa às igrejas, às igrejas não, às práticas espirituais um tanto mais convencionais. Por exemplo, o protestantismo é pentecostal, que ele hoje ganhou um espaço muito grande na sociedade brasileira. Não é? E o pentecostismo ele não é tão esclarecedor, né? Ele não é tão iluminado do ponto de vista da razão. Mas não convém também que ele seja, né? Bom, olha, Aos interessados em bom, claro, adquirir claro, claro, feligreses, né? sim, Seguidores sim, pagantes. sim. E a Igreja Católica, numa tentativa de fazer frente a essa fé que se expandiu, né, assustadoramente pelo país, ela acaba repetindo, né, toda a parte negativa, toda a atividade negativa dos cultos das igrejas protestantes, né, reprimindo, oprimindo o candomblé, por exemplo. A gente sabe que o catolicismo é muito mais flexível, né? É muito mais flexível. Então, por exemplo, uma pessoa que pratica candomblé, ela também é católica, mas a Igreja Católica ela não tem conseguido fazer frente às práticas pentecostais repressivas, né? E um tanto irracionais das igrejas protestantes, né? Lamentavelmente, não. O, no caso, a literatura desse período ao qual a gente está conversando, ela refletia essa busca por respostas e previsões que a Mademoiselle, por exemplo, né, oferecia a várias faixas né, sociais da época. A gente pode perceber influências, no caso do esoterismo, do ocultismo, nas obras literárias, nessa época de revolução e pós-revolução. Sim. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a temática ganhou espaço dentro da literatura literária, né? Ela não é esclarecedora, ela não é clara. Como é que esse espaço acontece, como é que ele vive, como é que ele se movimenta. Se a gente sabe que, por exemplo, um sujeito promissor, um poeta promissor, como Rimbaud, por exemplo, né? Que aos 21 anos ele tinha publicado mais de 500 poemas. E Nossa. a poesia dele era muito mística, vamos dizer assim, era mística, né? Foi denominada como satânica. Nossa. E por isso ele foi convidado, entre aspas, a se retirar da sociedade e praticar um outro tipo de negócio. Né? Bom, ele foi convidado, gente, a se retirar não de uma maneira tão afiada como em épocas anteriores, Uhum. né? Mas foi. Mas foi. Ai, tive um susto, segue o baile. Achei que tinha acabado a bateria. Perdão, segue lá. Aqui, por exemplo, no Brasil, o José de Alencar, que um escritor, né, muito bem conceituado, chegou a travar muitas desavenças, né, discutir questões com o próprio imperador,
o José de Alencar, ele publicou aquilo que ele achava que ia ser a narrativa de fundação da nacionalidade brasileira, né? Da nação brasileira, que era o Iracema, né? A Virgem dos Lábios de Mel, sendo a Virgem aí a mata brasileira, né? Mas ele pincela ali algumas coisas que apontam para uma espiritualidade de Iracema, portanto, da nação brasileira, né, do Brasil, como aquele povo, aquela sociedade que necessitava, inclusive para negociar e para se emancipar, de pôr à amostra, de pôr em evidência e de usar o seu capital espiritual. E é Ah, que assim que interessante. ele faz com que Iracema entregue o que ele chamou de segredo da Jurema, né, o segredo da força das matas brasileiras, ao colonizador. E ele diz, né, é o segredo das árvores, é o segredo da vida, é o segredo da sabedoria do povo, mas tá evidente que aquele segredo da Jurema dizia respeito à força espiritual dos caciques que haviam morrido, dos guerreiros tribais que haviam falecido e que permaneciam ali presentes, né? Aquela força permanecia presente no povo, para que esse povo pudesse continuar sendo guerreiro, pudesse continuar negociando, pudesse continuar existindo. Então, aquele segredo que Iracema entrega para o colonizador é a força que o povo brasileiro, né, e que o poder e que o imperador entrega ou sintetiza nele mesmo. Né? Então, havia aí um certo misticismo dissimulado na literatura brasileira, daquele que é um dos grandes expoentes dessa literatura, que é o José de Alencar. Então, até seguindo nisso, né, considerando essa, né, voltando para a sociedade francesa, né, com as cartomantes, o misticismo, né, de que forma os escritores da época tratavam esses temas nas suas obras, né? É interessante que tu trouxe para o Brasil, né? Isso é uma coisa que, gente, né, quem que está assistindo agora vai saber autores brasileiros, né? Eu acho super interessante, né? E poder comparar, né, com escritores da época como é que eles estavam tratando o tema do misticismo da cartomancia nas suas obras. Então também era uma coisa camuflada, meio. Sim, era. Por exemplo, para voltar à França, né? A Madame Bovary, que foi publicado ali pelo final do século XIX, né? Então, foi publicado e é uma história de mulheres, é uma história da intimidade feminina, né? A história da intimidade feminina. É uma mulher que deseja se emancipar, sair do âmbito fechado do casamento arranjado, né, pelos seus pais. É uma mulher que quer viver as festas de Paris, que quer conhecer homens, que quer se relacionar com eles, que quer viver suas paixões. O autor de Madame Bovary, ele foi censurado, condenado, preso. Por quê? Porque foi acusado, e uma das acusações vem da própria igreja, né, da Sociedade Católica Francesa muito forte, de dizer que aquilo estava incentivando as mulheres à traição, a desrespeitarem os seus casamentos, que aquilo era diabólico. Né? Que aquilo era diabólico, que através daquela mulher, de Emma Bovary, Que obsessão com a parte diabólica da que Igreja Católica, obsessão, gente! né? E a Então, gente sempre aqui, a mulherada que vai sofrer que as sofre. consequências. Embora o marido tenha se mostrado compassivo, compreensivo, disposto a perdoar a mulher, a entendê-la, mas a sociedade condenou aquela mulher. Não é? Nossa, isso. Através dela, daquela mulher, de Emma Bovary, o pecado outra vez estava entrando na sociedade, assim como Eva fez no paraíso. Tentou Adão, lhe ofereceu a fruta proibida. Emma Bovary estava oferecendo novamente à sociedade francesa a fruta proibida, o sexo, né? O gosto, o sexo
por prazer. Então ela foi tão o seu criador foi tão reprimido, né? E olha que ele deu um final meio de consenso para aquela personagem. Ela acabou se matando, o que prova, segundo a igreja e segundo a sociedade francesa mais tradicional, que ela era realmente uma pessoa usada pelo diabo, né? Persona que a não levou à grata, morte, não merece viver. não merece viver. E o próprio escritor quis amenizar a vida dela. Bom, eu vou tirá-la da vida social para que a obra, pelo menos, possa sobreviver. Mas a obra ficou sob censura há alguns anos. Ele passou, salvo engano, 4 anos na prisão. E, Madame Bovary demorou a voltar às prateleiras e demorou a voltar a ser lida, porque naquele tempo a leitura era uma coisa das mulheres que ficavam em casa, né? Era como ler o folhetim que vinha no jornal. Muitos desses romances foram publicados em folhetins. E as mulheres que ficavam em casa liam, mas elas liam romances mais inocentes, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, José de Alencar era um romance publicado em folhetins, e as mulheres liam ali uma coisa. Por isso que ele mistifica tanto a história do segredo da Jurema, não é? Que Iracema perde a virgindade ali e entrega a sua força para o invasor, né? Para o colonizador. E Emma Bovary é essa mulher que se entrega seu corpo a quem ela quer, né? Para quem ela quer. E por isso ela sofre todas as retaliações e é obrigada, inclusive, a deixar de existir. Mas como a obra independe do tempo, né? A boa obra independe do seu autor, independe do seu... A obra permaneceu e ainda hoje é uma obra importante, né, para o mundo, para a sociedade francesa. É uma obra emancipadora, né? Com certeza. Inclusive, isso que tu está comentando me fez lembrar uma personagem que na investigação, né, do Benjamin Lenormand eu descobri que nossa, eu quero muito saber mais dela, que se chama, num francês ruim, Théroigne de Méricourt. Tá? Ela foi uma mulher ao qual ela teve muita presença política na Revolução, né? Eu acho que ela foi uma das pioneiras a tentar lutar pelos direitos da mulher, né? Ou seja, escuta aqui, é muito legalité, liberté e fraternité, e para nós mulheres o quê? Né? E era muito bonito para vocês, homens, brancos e tal, né? E no caso a gente, o que que sobra, né? E ela foi uma que foi retirada da sociedade. Ela foi considerada louca, foi posta num manicômio, virou rato de interditada, virou rato de laboratório para médicos, né? Então, isso é uma coisa interessante que eu venho descobrindo no Benjamin Lenormand. Quantas mulheres fortes, valentes, guerreiras, com caráter, tentando usar a voz, e essa voz é abafada pela guilhotina, ou tu é louca, sai daqui, ou né, botando na prisão, ou simplesmente, né, abafando, tirando da sociedade, né? São várias maneiras de degolar esse poder feminino, né? Sim. Mas aqui estamos nós. Seguimos aqui. Um beijo para vocês. Seguimos aqui. Havia então... Eu acho que eu ainda quero dizer uma coisa importante sobre... Por favor, adelante. Porque o Tolstói já tinha escrito Ana Karenina na União Soviética, né? Ele já tinha mostrado ali o que acontece com uma mulher que ousa, né, desacatar a sociedade. Mas ele mostra uma mulher muito ousada, muito, vou dizer aqui um clichê, né, muito à frente do seu tempo. E a gente demorou muito a conhecer a Ana Karenina, porque a literatura russa ela é embargada nos Estados Unidos, né? E ela demora muito a chegar aqui para nós com tradução do próprio francês, né? As obras russas elas demoram a chegar aqui, de modo geral, elas demoraram a chegar. Mas a partir daquela obra do Ana Karenina, né, e do Madame Bovary, muitos países quiseram escrever a história das suas mulheres insurgentes, né? Por exemplo, o Eça de Queiroz, que escreveu a história da sua Luísa, o primo Basílio, né? Tem uma protagonista feminina forte,
mas que ele também retira do convívio social, né? Ela morre de uma febre, embora o marido também estivesse disposto a... Então, a Ana Karenina morre, a Luísa morre, a Madame Bovary morre. Aqui E a no Capitu? Brasil, a Capitu morre, né? O Machado de Assis, que é contemporâneo ali do Eça de Queiroz, ele também escreveu a sua história de mulher que é condenada, né? Previamente condenada. O cara já escreve sabendo que aquela mulher vai sofrer uma condenação. E isso, essa coisa feminina, essa força feminina, por falar em misticismo, né? Ela é muito confundida com o mal. Essas mulheres todas, elas são consideradas como Evas, aquelas que são responsáveis pela permanência do mal, né? E que elas têm, portanto, que serem interditadas, elas têm de ser interditadas. Então, isso é uma forma de quem tem poder condenar o misticismo na literatura. E que ameaça, hein, que a gente tem, Exatamente. meu Deus do céu. Somos extremamente ameaçadoras pela paz da sociedade, porque, ó, acabou, né? E isso vem se alastrando durante milênios, siglos, séculos, né? Mas eu vejo focos, né? Focos de estamos aqui. Sim, claro. Às vezes com armas a tomar, às vezes rasgando sutiãs, queimando sutiãs, às vezes, né, se impondo com seios de fora em passeatas, né, que nem a gente acabou presenciando aqui na Europa, né, eu vi uma questão de, enfim, as mulheres tentando sempre alçar a voz com as ferramentas que elas têm, né? Sim. Então, eu acho interessante isso que tu está falando, né? De novo, né? Fazendo essa comparação com o que foi a Revolução Francesa e a voz das mulheres, né? E agora a nossa voz hoje em dia, né? Sim. No caso do Brasil, né? Vamos levar para o Brasil. O romance ele começa a ganhar força já na segunda metade do século XIX, né? A gente pode traçar paralelos entre as transformações sociais da França e as temáticas abordadas, no caso que tu já tinha mencionado, né? José de Alencar, ou até Maria Firmina dos Reis, que é uma mulher com certa voz, né? Sim. Eu acho que sim. No caso de Alencar, a literatura no Brasil, de modo geral, no caso da Maria Firmina, eu vou dizer algo um pouco mais distinto. Mas a nossa literatura, ela sempre foi muito influenciada pela Europa, né? Vamos dizer, eu não sei se eu posso dizer influenciada, mas ela... Inspirada? Inspirada. Ela teve ali alguma coisa muito da Europa. Por exemplo, já havia aqui a época do dito descobrimento, cantigas, por exemplo, dos indígenas, mas essas coisas, essas manifestações artísticas, elas nunca foram consideradas como arte. E se foram, elas ainda são consideradas como arte menor, né? Uma coisa muito pejorativa, ruim. Mas a literatura brasileira, ela sempre bebeu muito nas fontes da Europa, e especialmente da literatura francesa. No romantismo e de lá para cá, mais ainda, né? Então, Alencar, por exemplo, ele vai ter o índio, a figura do indígena, como o seu cavaleiro medieval, assim como acontecia com Ivanhoé, na Inglaterra, os cavaleiros, os 12 pares de França. Então, essa literatura, ela acaba pousando, vou usar o verbo pousando, né? Para não dizer que ela bebeu e que ela se alimentou disso aí. Mas ela tem algo de, por exemplo, os indígenas, que é um povo que vai ser massacrado, né? À época das descobertas das terras brasileiras pelos europeus, eles são elevados à categoria de cavaleiro medieval. Nossos cavaleiros medievais, né? Aqueles que brigam pela preservação da sua terra, pelo seu povo, pelo seu poder, pela ordem, enfim. E a gente sabe o que era um indígena aqui, mas para tu ver assim como essa coisa é um tanto, né, macaqueada.
né? É claro que depois a gente vai ler, especialmente o José de Alencar, com outros olhos, né? E vai ver que ele tinha um projeto de nação que vinha ali, do qual a sua literatura vinha revestida. Ele pretendia uma emancipação do Brasil, mas as suas primeiras obras elas são muito de cunho europeu, né? De característica, assim, repetiu muitas coisas dos europeus. No caso da Maria Firmina, não. Ela Por era que não? mais original. Ela, Explica. explico, a literatura dela foi caçada, né? Ela publicou por iniciativa própria, né? Ela não tinha editor, ela não tinha editora. Então, ela era professora, muito jovem, preta, pobre, né? A primeira mulher a passar num concurso público no Brasil para Nossa, gente. professora. Ela funda uma escola que é uma escola de meninos e meninas. Isso era uma coisa que demorou, a gente viu que até o final do século passado havia escola exclusiva para meninos e escola exclusiva para meninas, né? E a Maria Firmina cria uma escola de alfabetização, assim. Então, ela era uma voz que incomodava a sociedade maranhense, né? Oh, A sociedade nordestina. Então, quando ela publica aquela história da escravização e aquela história de amor entre um branco e uma escrava, ela incomodou muito, né? E o livro dela foi recolhido e depois ela publicou um livro de contos também chamado Os Escravos, em que ela contava como é que era feito o trajeto, né, o tráfico de escravos nos navios. Ela é uma das primeiras a contar nossa. dos maltratos todos que os negros e negras sofriam ali. A maioria morria naqueles porões de navios, né? Então ela tem toda essa literatura insurgente, poderosa, né? Que fica calada durante quase 100 anos e que vai ser descoberta, muito por acaso, num sebo, tá? Em 1990, alguma coisa, quase 2000, e que vai acontecer a literatura de Maria Firmina dos Reis com essa temática e contada por ela mesma, né? Nas condições que ela contou. Vai ser um acontecimento no Brasil. E ela é republicada, relançada, e ainda hoje há muitas publicações do seu livro Brasil afora. Ela virou um acontecimento realmente. Não é? Mas para a gente também pensar um pouco que ela já fazia uma literatura feminina, espiritual, Oh, uau. intimista. Ela bota, por exemplo, a moça, a heroína, sonhando nas matas com a sua própria libertação, no escuro das matas, onde ela encontra o seu amado e ali transa com ele. Tudo isso é considerado histeria e é retirado de. Então, ela já era uma voz feminina muito forte naquele período. Então, a literatura dela é autêntica nesse sentido, é genuína porque nasce com essa característica, com essa brasilidade, com essa cor local. Entende? Sim. Embora todas as adversidades. Vamos falar um pouquinho, então, sobre no caso do Brasil, né? Ele vivia um regime imperial, Sim, né? sim, O que que trazia uma dinâmica diferente das repúblicas europeias? De que forma isso impactou a literatura nacional? sim. Muito. A gente sabe que nenhum louvor para o imperador Dom Pedro II, mas algum louvor, algum reconhecimento. Ele era um sujeito que foi preparado para dominar, para ser imperador, para ser rei, né? Então, ele era um sujeito de bastante conhecimento e até de muita sensibilidade. Ele entendia que o país tinha que ter um projeto de emancipação, tinha que ter um projeto de libertação pleno. Não é? Então, ele fez uma coisa. Primeiro, ele trouxe. Aqui, o Brasil se abriu, né, para artistas da Europa. Ele recebeu vários artistas europeus, vários viajantes intelectuais eram convidados para estarem aqui pesquisando. Ele mesmo criou um sistema de bolsas na Itália, na época, e que ele mandava as pessoas para lá estudar literatura, imagine, artes, Nossa! né? Então é um cara que se reconhece, né, o seu valor e o seu interesse. Ele queria fazer o Brasil acontecer como nação a partir de uma epopeia, assim como Portugal fez com
com os Lusíadas, né? Os Lusíadas é um acontecimento histórico, né, de Portugal, é um acontecimento político, antes de ser, é igualmente político, né? Artístico e político, né? A relação. Então, aquele escrivão que vai na esquadra para escrever a história do que viria a ser descoberto nessas viagens que Portugal empreendia nas esquadras, ele vai para fazer uma obra literária, ele vai para fazer algo que traga grandeza para o seu país. E Dom Pedro II fez isso. Ele mandou o Gonçalves de Magalhães para a Itália estudar e escrever a Confederação dos Tamoios, que era o grande poema, né, de fundação da nossa nação. Isso foi feito por recomendação de Dom Pedro. Né? A obra saiu, a epopeia saiu, não com o brilhantismo todo porque o Gonçalves de Magalhães não tinha esse brilhantismo todo. O Alencar reivindicou para ele a capacidade de poder fazer aquilo. Ele disse: eu já tenho aqui a obra pronta. Tinha uma protagonista feminina, que era a Iracema, importante, né? Que negociava com o colonizador, mas o imperador não gostou, resolveu abafou. Né? Teve muitas polêmicas públicas e o imperador discutia publicamente, escrevia sob pseudônimo, mas era um cara interessado em artes. Era um cara que... Bom, que estimulou a cultura. Estimulou a cultura. Né? Ele tinha uma preocupação com a cultura brasileira, ele tinha. Né? Cometeu os pecados dele, né? Por não reconhecer aquilo que ele não gostava, mas, de certa forma, ele abriu... Foi muito seletivo nesse apoio cultural dele. Inclusive de gênero, fez seleção de gênero, não é? Falando da questão da Firmina, eu achei muito interessante o que tu estava contando sobre ela, né? Enquanto o Victor Hugo, né, denunciava a miséria, a desigualdade na França, a Maria Firmina dos Reis fazia uma crítica à escravização no Brasil, né, que nem tu estava comentando antes. A gente pode dizer que ela representou um papel semelhante aos autores revolucionários europeus? Dá para meter ela na mesma panela? Dá, ela é metida, ela tá ali, né? Ela nasce com aquela coisa. Então ela publicou, ela começa a escrever em jornais em 1850, 52 por aí. Ela começa a publicar textos, né? Textos que ela chamava de interrogatórios à sociedade. Ela usava pseudônimo ou era a firma dela? Ela usava pseudônimo, né? Mas as pessoas identificavam aquela mulher, um pseudônimo feminino, inclusive, que ela usava. E então ela tinha essa atividade jornalística que era bem forte, era uma pessoa reconhecida como uma intelectual, né? Mas há uma distância aí, né? De diversas ordens. Enquanto Hugo se transformou num ícone, desde sempre, com a publicação dos seus poemas, das suas narrativas longas, etc., o enterro dele na França foi um acontecimento nacional. Né? De tanto que ele era amado pelos jovens, pelos idosos, por todo mundo. A Maria Firmina, não. A Maria Firmina foi uma pessoa que foi reprimida, que teve que voltar para a sua escola, que teve que ficar ali com atividades que não ofendessem, entre aspas, a sociedade maranhense. Você sabe que o Maranhão era muito duro nesse aspecto. São Luís expulsou de sua cidade o Arthur Azevedo e o irmão dele, que escreveu Casa de Pensão, Aloysio Azevedo. Então, ele era dramaturgo, o Arthur, e o Aloysio era um escritor fantástico, né? Escreveu Casa de Pensão, escreveu a história dos cortiços cariocas, a história da pobreza brasileira. Então, eles foram convidados a se retirar de São Luís. Nossa! Isso já no século XX, né? Então, para a gente sentir o que era a sociedade maranhense. E como Maria Firmina ainda conseguiu permanecer ali, embora tenha tido sua obra literária interditada. Então, eu te diria assim, que não houve essa preponderância, assim como o Victor Hugo, né, por diversas questões. Uma delas é esta, né? Eu diria que a Maria Firmina não tem o mesmo talento, né?
Não se trata aqui de ser homem ou de mulher, mas ela Sim. não tem o mesmo talento. Pelo menos ela não pôde exercitar e desenvolver esse talento. Exato, é o que eu imagino. Entende? Talvez ela não teve o espaço para ela Tu realmente conseguir imagina a desenvolver. pessoa que vai andando na rua e a população fecha as janelas, fecha as portas quando ela vai passando. Ela foi muito, né? Ela foi muito valente, ela foi muito que conseguiu ter essa expressão. Insistente E a obra, também. né, que sobreviveu porque tinha valor, porque comunicava algo, né? Porque Sim. reivindicava algo muito importante para o Brasil. Nesse sentido, a gente pode dizer que sim, ela fazia algo que o Rougaud fazia, porque o Rougaud reivindicava algo para a consciência da sociedade francesa, assim como ela fazia para o Maranhão. Então, nesse sentido, como dizem os nossos alunos, estamos juntos, né? Umas reflexões finais, então, na entrevista. Hoje vivemos num mundo digital, né? Mas a literatura ainda tem esse poder de denunciar desigualdades e influenciar mudanças. Sempre teve, sempre vai ter, né? Embora a gente viva na era digital, portanto, das leituras virtuais, né? Mas a literatura tem. Agora, a gente padece de um problema muito grave, né? Humberto Eco disse, antes de morrer, que o filósofo, né? O filósofo da linguagem italiano, ele disse uma coisa muito importante, que esse mundo nos trouxe muitas vantagens, né? Enfim, o da leitura mais acessível, por exemplo. A leitura não é feita hoje exclusivamente pelo seu suporte mais convencional, que é o livro, através do livro. Né? Ela é feita nas redes, ela é feita nas plataformas, etc. Assim como a música, né? Assim como a obra plástica também é acessível. O problema é que, como disse Humberto Eco, os imbecis também estão nas redes virtuais. Né? E eles não leem, mas eles têm voz, eles falam, eles opinam, o que é uma coisa terrível. E são juízes implacáveis São juízes ultimamente. implacáveis. Então a literatura ela não influencia tanto quanto a gente queria que ela influenciasse, porque há essa mistura, né, danosa daquele que não lê, mas as redes Mas tem sociais muita são boca para opinar. acessíveis a todo mundo, né? Ao mesmo tempo em que ela é democrática, elas são democráticas, ela também dá voz a essas pessoas, aos imbecis, como chamam Humberto Eco, né? Que são pessoas que normalmente não leem, a gente sabe disso. Mas elas Correto. opinam, julgam, condenam, né? Lixam, né? Sim. Fazem os linchamentos, né? É como. Execram pessoas publicamente. Eu posso até estar me arriscando aqui fazendo essa comparação, mas me dá uma sensação, né? No caso das redes sociais, por exemplo, a gente vê muito isso. Decapitações virtuais Sim, acontecendo. Eu terrível. penso, o que que mudou? Mudou que agora é uma guilhotina virtual. Sim. Mas, Sim, quem está querendo a cabeça, quem quis a cabeça de Monteiro Lobato, por ter criado personagens na cozinha que são personagens pretas, né? Como a Anastácia, a tia Anastácia, não é o leitor de Monteiro Lobato, o leitor convencional, crítico, que cresceu lendo Monteiro. Não é. É o sujeito que não leu. Não é o sujeito que não leu ou que leu en passant e que está ali, bom, se apressa em dar a sua nefasta opinião, né? A condenar e a arrancar, a guilhotinar as pessoas. Né? correto. Bom, para quem deseja entender melhor a literatura desse período, quais obras ou autores você recomendaria? Ah, pois é, eu fiquei pensando muito nisso. Já me perguntaram muito isso, né? Como professora de literatura, eu passei anos ouvindo essa pergunta, eu passei anos recomendando obras. Eu recomendaria muitas coisas, tá? Teríamos que ter um espaço bem mais amplo, mas eu acho que Machado de Assis é uma recomendação indubitável, Ok. tá? E eu acho também que a poesia de Hilda Hilst é uma recomendação que não me sai de pauta, sempre. Tá? A inquietação daquela mulher, daquela pessoa com aquela qualidade, né, de escrita, de literatura, de poesia, e com aquela força, eu acho que está sempre recomendada. Então, são leituras que eu recomendo sempre.
tivesse que recomendar coisas de hoje, a gente abriria aqui um amplo rol, mas eu acho que se lermos Machado de Assis, se lermos Ailda Hilst, a gente vai tá abrindo a cabeça para muita coisa nesse país. E Socorro, uma pergunta final. Onde toda essa gente que agora deve estar fazendo assim, se limpando, com tudo que tu compartilhou com tanto carinho, onde a gente acha mais sobre Socorro, sobre a obra de Socorro, sobre o trabalho de Socorro? Thaís, eu sou uma professora, né, dessas que, quando eu comecei a escrever, pode parecer um clichê, mas o meu pai sempre me dizia, tu vai ser professora. E ele me dizia por uma razão tola, porque eu tinha a caligrafia bonita, imagina, né? Mas ele me trazia livros para ler e eu era muito egoísta, eu ficava deitada assim na cama, né? E ele com o livro aberto aqui para eu ler. Foi assim que eu li chorando O Meu Pé de Laranja Lima, Poliana, Menina, Poliana Moça. Então eu li essas coisas pelas mãos do meu pai. Mas eu sou uma professora. As pessoas podem me encontrar na oficina que eu faço de criação literária, eu faço a parte mais teórica, Existe eu faço com a oficina Letícia, online? existe online, com a Letícia Verchovski, né? Gente, tem oficina eu sei que tu online. estás me cobrando o canal que está desativado há Sim. quase 4 anos, o Pedra de Bolonha, Eu no vou YouTube. deixar o link para vocês, porque Eu eu não mexo mais no descobri canal, gente. Por enquanto. Por Faz enquanto. tempo, mas tem boas reflexões lá, né? Tem boas reflexões, é verdade. Olha, eu fiquei encantada. Muito obrigada com a quantidade de informação riquíssima. Eu voto e quem quiser também me ajudar nesse empurrão para estimular a Socorro a voltar para o seu canal de YouTube, por favor, escrevam. Eu vou colocar aberto comentários. Existe algum e-mail de contato? Existe algum Instagram que tu use? Sim. O meu Instagram é socorro_de_assis. O meu e-mail é socorropdepato@gmail.com. Ok, eu vou Estou à colocar nos disposição. textos, tá, gente? Fala os idiomas. Não, falo. Tá. Gente, assim, ó, tradutor, Google, escrevam, colocam assim, ó. Não, Tem o mas idioma. posso ler em espanhol, ler em francês, dá para desenrolar. Tu parles quelque chose. Superbe. Querida, muito obrigada. Muito Eu que te obrigada. agradeço. Olha, eu estou encantada. Eu realmente espero ansiosa pelo teu canal. Eu vou aprender Muito muito. obrigada. Muito obrigada, Thaís. E, gente, aqui a gente termina por hoje, agradecendo muito a Socorro de Assis pela entrevista e a gente se vê no domingo seguinte. Até mais. Brasil! Ai, meu Deus, veio! Toda picada.